E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje em Gênesis 3 nós vamos falar de um pecado que mudou a história do mundo. E não é para menos, tá? É um pecado que mudou não somente a história de um indivíduo, mas de uma geração toda, de toda uma descendência. É sobre isso e muito mais que nós vamos falar hoje. Então vem comigo, puxa uma cadeira, que nós vamos continuar a falar de Bíblia. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O diabo, usando uma serpente, inicia uma conversa com Eva e expõe uma distorção proposital da fala de Deus. Ele não está interessado em um esclarecimento, ou seja, não há uma dúvida do diabo sobre esse assunto, mas o que ele queria mesmo era entender o quanto aquela mulher sabia acerca da verdade. Essa é uma estratégia muito utilizada por ele para confrontar aquilo que somos, que fazemos, aquilo que nós obedecemos, que nós seguimos. Em Efésios 5, o versículo 6, a palavra nos adverte a não deixar que ninguém nos engane com palavras vazias. E observe que depois no versículo 11, ele vai continuar dizendo para não comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas. A mensagem que fica é a seguinte frase: não mantenha contato com quem quer te enganar, mas se tiver que falar, seja inquestionável. Não fique perto de pessoas enganosas e que tentam a todo custo confundir as nossas mentes. Essa, na verdade, é a melhor das nossas atitudes. Porém, sempre chega um momento em que nós precisaremos falar, precisaremos nos posicionar. Nessas situações, a melhor maneira de lidar é conhecendo a verdade. Eva apresentou uma fragilidade ao acrescentar palavras ao que Deus tinha dito anteriormente. No verso 3 ela começa bem, respondendo à serpente, dizendo que eles não poderiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas depois ela acrescenta a palavra tocar na fala de Deus, e ele não tinha falado nada acerca sobre tocar no fruto. Por um lado faz sentido, né? Se eu não posso comer algo, por que eu vou tocar nele então? Isso me provocaria a fazer algo que eu não posso fazer, né? Eu estou tendo contato, eu estou tendo proximidade com aquilo que me é proibido. Mas em contrapartida, esse acréscimo de Eva na fala de Deus abre um argumento para o diabo que poderia dizer: eu tô tocando aqui e não tá acontecendo nada comigo, por que você não toca também? O diabo usa muito isso contra nós. Tá todo mundo fazendo, por que você não faz também? Nós sempre ouvimos essa frase, né? Desde quando nos conhecemos por gente, principalmente jovens, são tentados com essa frase. Acredito que todo filho já tem ouvido da mãe: você não é todo mundo. E isso é uma verdade. É um fato até mesmo dentro do âmbito espiritual. Não somos todo mundo. Mas o que a Bíblia nos ensina é que uma vez que nós nos lançamos a Jesus, nós somos separados. Somos designados por Deus para viver propósitos. Isso não nos torna santos, mas nos dá passos em direção a um processo de santificação. Isso não nos faz melhores do que ninguém, até porque todos somos pecadores. Isso não nos dá o direito de julgar as pessoas, mas nos dá oportunidade de servir. Se alguém te perguntar: por que você não faz essas coisas que está todo mundo fazendo? Por que você decidiu viver dessa maneira? Existem inúmeros motivos que você pode dar, mas talvez o melhor deles seja que Deus nos amou de tal maneira e não podemos jogar esse amor fora. Então, para nós concluirmos esse ponto, é importante dizer que conhecer a verdade é algo imprescindível. Deus, por meio de Moisés e Arão, constantemente falava ao povo de Israel a seriedade de guardar os mandamentos. A mim e a você fica essa ordenança também. Conhecer a palavra, conhecer a verdade vale muito mais do que termos palavras memorizadas. Mas essa verdade nos dá proteção, armamento, munição, revestimento de Deus para as batalhas espirituais que nós muitas das vezes nem percebemos
que estamos envolvidos. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A proposta do diabo nunca vale a pena. Você já parou para pensar que tudo que o diabo oferece se parece melhor do que temos, mas nunca é? Foi dessa maneira que ele fez Eva desejar o fruto proibido. No verso 6 diz que quando a mulher viu a árvore, que parecia agradável, desejável e atraente, ela comeu. Primeiro o diabo confunde a mente, depois ele atrai os olhos e por fim ele impulsiona as más decisões. Mas eu quero que você preste atenção no detalhe em que aquilo que temos com Deus não se compara com o que o mundo pode nos oferecer. Comunhão real versus promessa vazia. Eva tinha a presença real de Deus e passeava com ele todos os dias na brisa do dia, no fim da tarde. A serpente ofereceu um conhecimento que, em vez de aproximá-la de Deus, trouxe na verdade medo e separação, identidade versus inveja. A serpente disse: sereis como Deus. O paradoxo é que Eva já era a imagem e semelhança de Deus. O diabo convenceu ela a buscar por esforço próprio aquilo que ela já tinha recebido por graça. Liberdade versus escravidão. No jardim ela tinha uma liberdade sobre toda a criação e apenas uma restrição protetiva. Ao ceder, ela trocou o domínio sobre a terra pela sujeição ao pecado e à morte. Eu queria trazer à tona também duas estratégias do diabo que ele usou com Eva e que devemos nos atentar para não cairmos nessa mesma tentação. A primeira delas é a ilusão da falta. Essa estratégia usada pelo diabo mostra que o mal trabalha criando uma sensação, um sentimento de insatisfação artificial, como se tivesse me faltando alguma coisa. Ele nos faz focar naquilo que falta, no caso a árvore, o fruto proibido, e faz nos esquecer daquilo que temos em abundância, o jardim todo. Número 2, o engano da vantagem. A proposta do diabo nunca é um presente, mas sim uma troca injusta. Ele oferece um prazer momentâneo, um atalho ou um conhecimento imediato, mas em troca ele pede aquilo que você tem de mais valioso: a sua paz, a sua identidade e a sua comunhão com o Criador todos os dias, sem restrição. O que ele nos oferece é sempre uma falsificação barata de algo que Deus quer nos dar de forma plena e segura. Ainda ficou muita coisa para nós falarmos, mas o que fica de lição hoje é entender que nós somos constantemente tentados. É como aquela música do Thales, né? Todo dia o pecado vem, todo dia a tentação vem, as propostas vêm, e são tentações, propostas que não valem a pena. Elas, assim como aquela árvore que a mulher olhou, elas parecem agradáveis, desejáveis, atraentes, parecem vantajosas, mas não são. Outro ponto a nós destacarmos deste vídeo de hoje é que nós devemos colocar a palavra como fundamento, como pilar daquilo que fazemos, daquilo que somos. Ah, por que você não faz isso? Porque assim está escrito. Ah, mas tá todo mundo falando que pode, mas o que a Bíblia diz? Tá? Que nós sigamos aquilo que as Escrituras nos dizem. Amém? Vamos orar? Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? Para ficar por dentro de tudo que sai. E te convido também a participar nos comentários, na comunidade, deixando ali o seu amém, deixando ali versículos, frases, tá bom? E que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos e concorde comigo nessa oração. Senhor Deus, Pai de infinita graça, agradecemos pela Tua palavra, que é o alimento que fortalece a nossa alma e é o alicerce que edifica a nossa fé. Pedimos, Senhor, que nos dê discernimento e vigilância para que não venhamos a ser enganados por falsas promessas, assim como ocorreu no Éden. Que o nosso coração permaneça firme na Tua verdade, protegendo-nos das astúcias que tentam nos afastar do Teu propósito original, Pai, de perfeição e obediência. Reconhecemos que, mesmo onde o pecado abundou, o Teu amor superou toda a queda. Ajuda-nos a caminhar com sabedoria, confiando totalmente na Tua voz, para não vacilarmos diante das tentações deste mundo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.
árvore proibida, o fruto proibido. Vamos de novo. Vamos de novo. Ele faz